Olá, caro aluno! Olá, cara aluna! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa quarta aula da disciplina de desenvolvimento de projetos do nosso curso técnico administrativo Turma D. Na aula de hoje, nós vamos rever, porque nós já vimos numa das aulas do ano passado, como realizar corretamente o TCC. Então, hoje nós vamos fazer esta revisão. Então, se segura aí, puxa o cinto e vamos para a aula de hoje. Muito bem, então vocês estão vendo aqui o roteiro de aulas. Nós estamos na aula 4, 5 de abril, e está escrito ali retomada das técnicas da produção textual de TCC. Por que retomada? Porque nós já vimos na última ou penúltima aula como fazer o TCC, aquele manualzinho que vocês receberam impresso e também receberam aqui online. Vou estar enviando hoje novamente. Então, se você tem aquele manualzinho impresso, escreve nele ali as regrinhas, porque daqui para frente vai ser o manual do restante do curso. Ok? Então, hoje nós vamos retomar todas as técnicas de produção textual. Vamos para a aula? Vamos nessa! Muito bem, então vale lembrar uma coisa: para nós trabalharmos a elaboração do nosso TCC, nós temos a regra de como fazer o TCC, tudo certinho, nós vamos mostrar aqui, mas temos também as configurações que a página do Word tem que estar para que você consiga jogar ali corretamente as informações. Então, nós temos as configurações adequadas do Word, mas todas as regras do TCC de acordo com as normas da ABNT. Então, antes da gente ver as regrinhas que nós temos aí do TCC, eu vou lembrar vocês sobre as regrinhas de configuração da tua página do Word, o jeitinho que ela tem que estar antes de você escrever qualquer coisa. É um vídeo que vocês já viram, mas eu vou colocar junto com esse aqui para que você relembre essa informação. Maravilha? E esse vídeo aqui tem como objetivo ajudar você que tem uma certa dificuldade em fazer as configurações corretas nas produções textuais que são solicitadas pelos seus professores, especialmente aí os nossos alunos do Senai, ok? Então eu tenho aqui a janela do Word aberta e a gente já vai partir deste momento. Lembrando que nós vamos trabalhar as normas da BNT, mas as instituições e professores, eles podem solicitar algumas coisas que eles querem no trabalho, ok? Então, é óbvio que você segue a norma, mas se o teu professor falar, eu quero tal coisa no trabalho, você não vai entregar o seu trabalho para a BNT, você vai entregar para o seu professor. Então, coloca no trabalho aquilo que ele pediu, sem deixar de lado também a norma. Quando entrar em conflito as duas coisas, você conversa com ele e pergunta se realmente é aquilo que ele quer, porque pode estar em conflito com a BNT, ok? Mas lembrando que as instituições e também os professores, eles têm uma certa autonomia em solicitar algumas coisas de diferente nos trabalhos de vocês. Geralmente, quando você abre o Word, eu já estou com a tela do Word aberta ali, ele não está configurado do jeito necessário. Eu acho muito prático. A primeira coisa que você está vendo aqui, ele não está aparecendo as réguas nas margens. Então, eu acho interessante você colocar, porque isso ajuda a visualizar o seu texto. E aí, tendo essa visualização, você consegue configurar melhor. Então, você vem aqui no Ribbon, que é essa barrinha em cima onde tem essas opções, onde está escrito exibir. Se não está marcada a régua, você marca, ela já vai aparecer uma reguinha do lado de cima e uma do lado esquerdo. A partir disso fica muito mais fácil você configurar. Agora você volta lá para a página inicial e vamos começar com as nossas configurações, ok? Existem duas formas. Eu posso configurar tudo no início e tudo que eu escrever depois já vai estar configurado, ou eu posso escrever o texto e aí depois configurar. Eu já gosto de configurar no início, porque daí tudo que eu escrever, se tiver alguma coisa a modificar, é só uma modificação de uma coisinha ou outra. Mas enfim, eu vou escrever o texto primeiro e depois fazer as alterações de acordo com
o que se pede, porque daí você vai verificar exatamente aquilo que precisa e quais são as mudanças que ocorrem, ok? Bom, primeira coisa que nós vamos fazer é o tipo de letra, né? Geralmente nos textos é pedido ou Times New Roman ou Arial. Particularmente, pessoal, eu prefiro Arial, ok? Eu acho muito mais fácil de ler do que o Times New Roman. Então, se você entregar para mim o texto, eu prefiro o Arial. E o número também que é solicitado de tamanho de fonte é o 12. Então, já estou colocando ali a fonte Arial 12, porque tudo que eu escrever daqui para baixo, né, já vai sair dentro desta fonte, ok? Você vai perceber também que tem algumas coisas que não está configurado corretamente, que é as margens. Então, nós vamos aqui no Ribbon Layout, tem essa aqui, configurar página, tem uma setinha aqui do lado, ó. Só posicionar ele já vai mostrar esse quadradinho, você seleciona e vai aparecer. Tá vendo que está totalmente errado. Qual que é as margens corretas? Superior esquerda 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros. Então vamos colocar lá 3, vamos para o de baixo agora, 3 centímetros, inferior e à direita. Orientação da página, retrato, sempre. Se é um texto escrito, você vai fazer retrato. Paisagem, mais se fosse um cartaz. E aqui você não mexe mais nada. Veja que já vai mexer automaticamente a régua ali na sua folha de Word. Então agora nós temos 3 centímetros na esquerda e 3 centímetros aqui na página superior e 2 centímetros na direita, e lá embaixo na inferior também nós vamos ter 2 centímetros. Nós vamos voltar aqui para a página inicial para fazer o restante da configuração de uma única vez, ok? Como eu falei, eu posso escrever o texto e configurar, ou eu posso configurar tudo e escrever. Então eu vou escrever alguma coisa e provavelmente nesse momento, para testar a configuração, você já deve ter visto algum professor fazendo mais ou menos isso aqui, ó, só para testar a configuração. Pessoal, não precisa disso, eu vou apagar. Isso é para quem não sabe trabalhar com o Word. Então, a gente sabe muitas vezes mexer no Word e não faz a maioria das coisas que o Word faz para facilitar a nossa vida. Então, eu vou escrever um texto aqui, ó. Coloco igual, rand, de randômico, abro parênteses. Quantos parágrafos eu quero no meu texto? Então, eu vou querer um texto de 4 parágrafos, vírgula, e eu quero que cada parágrafo tenha 3 frases, ok? Fecho parênteses, igual, range, abro parênteses, 4 parágrafos, 3 frases cada parágrafo. A hora que eu der um enter, o que vai acontecer? Automaticamente vai ser criado um texto ali no meu Word. Isso é um texto que já está dentro do próprio Word para justamente testar algumas coisas. Então não precisa ficar inventando, blá, 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 que nem muita gente faz. Isso aí é para quem não domina a ferramenta. Então você tem que dominar a ferramenta e não deixar a ferramenta dominar você, né? Outra coisa que o pessoal faz muito na hora de configurar, ele vem aqui selecionar, ele vem tentar selecionar aqui, e aí ele quer selecionar tudo, e ele acaba deixando uma coisinha de lado. Então, você quer selecionar o texto inteiro? Simples, Ctrl T. Olha lá, selecionou o texto todo, né? Ctrl T, você selecionou tudo que já foi digitado, independente da quantidade de páginas, e as configurações que você fizer agora vai valer para todas as páginas, ok? Do seu trabalho. Entendido isso? Muito bem. Eu posso fazer o alinhamento por aqui também, né? Mas eu vou fazer aqui na setinha, porque aqui eu faço tudo de uma vez. Então eu venho nessa parte aqui que está escrito parágrafo, apareceu, eu já clico ali, e por aqui eu faço todas as alterações que o meu texto precisa. Se você observar aqui na parte de baixo, ele tem uma prévia de como vai ficando o seu texto, ok? Nós vamos ver tudo que está aqui então. Tudo isso que eu estou te mostrando aqui, você precisa fazer no seu texto antes de entregar para o professor. Então vamos lá, alinhamento. Pessoal, vou arrastar por aqui, um pouquinho para baixo.
Tá? Veja, o que é o alinhamento? Nesse caso, aqui está alinhado à esquerda. Né? Eu posso colocar isso centralizado, à direita ou justificado. O correto é o justificado. Tá? Centralizado, se fosse um poema, não é um poema o texto que você está escrevendo. À direita, geralmente a gente coloca as nossas assinaturas ou o autor à direita. Então, o correto é justificado. Então, coloquei justificado, você já vai perceber que já alterou aqui na prévia, ok? Vai ser aplicado ao corpo do texto, ou seja, inteiro. Nessa parte de recuo, você deixa 00, não mexe aqui, por quê? Esse recuo aqui é esse recuo que já tem. Você já aplicou 3 centímetros da margem. Se você colocar 1 centímetro ou qualquer outro número aqui, à esquerda ou à direita, ele vai dar um recuo além dessa margem. Mas você não quer isso no seu texto, você quer o recuo normal. O que você tem que fazer, aí sim, você vem aqui no especial, primeira linha, 1,25. Ele já vai colocar automático esse número, que é o número que a ABNT pede também. O que é isso? É aquele recuo do parágrafo. Lembra quando você ia lá na escola e a professora falava, olha, coloca o dedo lá na primeira linha antes de começar a escrever, deixa um espacinho para depois começar a escrever? Então é esse recuo. Então veja lá na prévia que o recuo ele já aconteceu, ok? Esse é o parágrafo tradicional que nós utilizamos. Nós temos também o parágrafo americano. Nós não utilizamos, em via de regra, o parágrafo americano nos trabalhos. Em alguns documentos até se utiliza, mas em trabalhos escolares não utilizamos. Então, sempre faça esse recuo da primeira linha. 1,25 já vai aparecer automático ali para você, ok? Espaçamento. Perceba que geralmente, quando o texto ele já aparece, ou você copia e cola, ele já vai ter lá uma quantidade de espaçamento entre os parágrafos aqui. Tá? Isso é esse aqui. Ó. Veja que entre o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo tem um espaço. Entre cada parágrafo tem um espaço. Você não quer isso no seu texto. Tem muita gente que copia o texto da internet, cola lá, e aí fica esses buracos. O professor bate o olho, ele já sabe, isso aqui é da internet, foi copiado. Então, o que você tem que fazer? Você vem aqui e zera também. Né? Zerou, ele vai sumir esses espaços entre um parágrafo e outro. Lembrando, você não está escrevendo um poema, você não precisa de um buraco entre um texto e outro, entre um parágrafo e outro, ok? Espaçamento entre linhas, padrão, pessoal. 1,5, né? Coloca lá que é o espaçamento que vai aparecer entre uma linha e outra, ok? E ali na prévia ele já vai aparecer. A hora que eu der o ok aqui, ele já vai aplicar todas as configurações que eu fiz ao texto inteiro. Vamos ver como é que vai ficar? Olha lá. Então aqui está o texto inteiro configurado da forma correta. Tá? Então, essa é a maneira correta de entregar um trabalho para o seu professor. Tá? A fonte, tamanho correto, a letra, tamanho correto, espaçamento, justificado. Então, todas as configurações que você tem que fazer antes de entregar o trabalho para o professor. Um detalhe sobre a fonte, pessoal, não inventem. Tá? Tem gente que gosta de fazer título 16, 20, pisca-pisca, luzinha de neon. Letra para trabalho é 12. Tá? O máximo que você vai fazer é negrito, caixa alta. Além disso, eu diria que é frescura. Talvez na capa eu colocaria uma letra maior, mas pela regra da BNT ainda, a fonte é 12. Ok? E lá eu colocaria ainda um 16 no máximo. Mais que isso é enfeitar pavão. O pavão ele já é bonito por si só. Não precisa disso. Se você faz algo desse formato que nós explicamos aqui, o teu texto ele já vai estar adequado, ok? Então,
Treina isso no computador da sua casa. Num próximo vídeo eu vou falar sobre a capa, eu vou falar sobre os títulos, subtítulos, citações e referências bibliográficas, como fazer corretamente. E aí você vai passo a passo, vai treinando para cada vez mais ter um trabalho perto daquilo que é a regra da BNT e também aquilo que o seu professor precisa. Você que é meu aluno, presta atenção nessas regras, porque a partir de agora eu vou cobrar isso de você, ok? Muito bem, agora que você já reviu todas as regras de configurações para o seu Word, está na hora de ver exatamente como escrever o teu TCC. Desde a capa, a introdução, sumário, desenvolvimento, os anexos, as referências. Então, na aula de hoje, a gente vai rever também esse conteúdo, porque nós já vimos lá no final da disciplina do semestre anterior. Partiu, então, agora para as regras de construção do TCC. Fica ligadinho, hein? Não é fácil, presta atenção. Pega o seu manualzinho que você já recebeu impresso e vai anotando nele. É muito importante, porque daqui para frente é você, ó, mão na massa e dedinho no teclado. Muito bem, então eu já estou aqui no cantinho e você já está vendo aí o documento na sua tela. Então esta é a capa, é um modelinho que vocês vão receber aí por arquivo digital, mas vocês já também receberam ele impresso e é importante, como eu disse, que você pegue esse manualzinho impresso e vai escrevendo do lado. Ele já está totalmente configurado, né? Essa é a imagem correta que você deve utilizar. Vamos aqui para as informações da capa. A capa é bem simples, pessoal. O seu nome vai estar aqui, ó, caixa alta centralizado, letra Arial 16. Não existe nada maior na capa do que 16. Ah, vou colocar aqui 25. Não, não pode. A regra é clara. O nome ou qualquer outra informação que seja muito relevante na capa é 16. Em todo o restante do trabalho é fonte Arial 12. O único lugar que você vai usar uma fonte diferente é na capa, que é 16. Então aqui, ó, caixa alta 16. Veja que não está em negrito, ok? Arial 16, caixa alta centralizada, é o seu nome aqui. Como vocês vão estar escrevendo sozinho o TCC, não é um problema. Se vocês estivessem em dois, estaria um nome debaixo do outro em ordem alfabética. Um pouquinho mais abaixo você tem o título. Tá? O título vai estar também em Arial 16, caixa alta negrito. Tá? Caixa alta negrito. Caso tenha um subtítulo, o subtítulo ele vai estar em Arial 16, ambos centralizados, mas o subtítulo já não é caixa alta daí, ok? Daquilo que eu vi dos trabalhos de vocês, não tem nenhum com subtítulo, então vai ser sempre o título completo, caixa alta negrito, e nesse caso não tem nem os dois pontos aqui, ok? Centralizado, caixa alta 16, negrito. E aí tem esse risquinho, o nome da cidade e o ano. Nome da cidade e o ano, Arial 12. Vamos dar uma olhada como é que fica a capa, ó. Vamos colocar a capa inteira aqui, ó. Esta é a capa, ó. Vamos aumentar e vamos continuar aqui aquilo que nós estamos realizando. Lembre-se que ano já é 2001. Sumário, o que é o sumário? Sumário é o índice. Então você tem a palavra sumário escrito no centro da página. Arial 12. Atenção, pessoal. Tudo daqui para frente é Arial 12. Não existe nenhuma outra fonte, outro tamanho de letra. Eu posso usar o Times New Roman? Posso. É o único que você pode, além do Arial. Mas eu aconselho que você use aí
o Arial, que ele é muito mais fácil de estar lendo, principalmente quando é um texto que vai por meio digital. O Times New Roman a gente usa mais aí na hora da construção de um jornal, ok? Então você tem o sumário, centralizado, negrito, Arial 12. Você pulou uma linha, ó, pulou duas linhas, na terceira linha você colocou aqui, ó, número 1, deu um tab é aquela teclinha que tem lá do lado esquerdo do seu teclado, ou você pode dar alguns espaços, ou fazer uma tabela e ocultar a tabela também, para que fique essa distância aqui, ó, fica essa distância. Introdução, pontinho, pontinho, pontinho. Em que página vai estar a introdução? Página 2, ok? Veja aqui, ó. Aqui não aparece o número da página. No sumário não aparece o número da página. O número da página vai aparecer somente aqui da página 2 em diante, ok? Somente da página 2 em diante, ou seja, da introdução em diante. Então, aqui tem página 2, introdução. Depois você tem que procurar aí um tutorial correto de como colocar o número da página, porque vai depender do Word que você está utilizando. Aí você tem que fazer umas tentativas aí para conseguir colocar o número da página corretamente, para que ela não apareça nem no sumário e nem na capa. O que você pode fazer também é fazer a capa e o sumário em um arquivo, né, e depois num outro arquivo fazer da introdução em diante. É mais fácil, mas não é o correto. Mas você consegue realizar isso aí também, ok? Veja bem, ó, a introdução é um título completo, então ele está em caixa alta, negrito. O desenvolvimento também é um título completo, então ele vai estar como número 2. Depois nós temos o título nível 2, título nível 3. O que é isso? São os subtítulos. Caso dentro da sua temática você precisa abordar mais de um título, então você pode fazer isto. Na sua temática, você vai fazer isso aí. Título número 2, né? Aqui a palavra desenvolvimento vai mudar para quê? Para o assunto que você está abordando. Qual que é o assunto que você está pesquisando? É essa palavrinha, é essa expressão que você vai colocar ali, ok? Depois no 2.1, o que você vai colocar? Você vai colocar o aspecto histórico, é a primeira parte do seu assunto, é o aspecto histórico. Depois você vai falar da atualidade. Depois você vai falar também da sua pesquisa, ok? Tudo isso dentro do número 2. Então você vai ter 2.1, 2.2, 2.3, ok? Depois eu vou colocar aqui para vocês verificarem partes a partes na hora de fazer lá o seu desenvolvimento correto, ok? Então você vai colocar 2.1, contexto histórico. E veja aí que aqui esse aqui é o subtítulo ou o título, o título menor. O título maior, que é o número 2 inteiro, você coloca caixa alta, negrito. Nos subtítulos não tem caixa alta, não tem negrito. A única letra maiúscula que tem, qual que é? A primeira letra de cada palavra. Só isso, só a primeira letra de cada palavra. Muito bem? Depois disso, você já vai ter conclusão. Conclusão não vai número, ok? Referências também não vai número. E os anexos também não vai número. Então, o que vai número? Introdução e o desenvolvimento. Então, a introdução é número 1, desenvolvimento número 2, e aí os subtítulos 2.1, 2.2, 2.3 e assim por diante. Ok? Vamos ver aí agora como é que faz corretamente a introdução. Então, veja bem aqui, ó. Introdução, não tem tracinho, não tem ponto, é simplesmente o número 1 e a palavra introdução
do lado. Como é que ela está? Caixa alta, negrito, Arial 12. Você pulou aqui, ó, uma linha entre a palavra, tem um espaço vazio, e aí começa o seu texto. Obviamente que isso aqui não é um texto, pessoal. Isso aqui é como fazer a introdução. Então, aqui é as explicações. Ó. Deve ser separado do título, que antecede por um espaço entre linhas, um e-mail, que como é que eu faço para saber um e-mail? Eu seleciono tudo aqui, ó. Vem aqui nessa caixinha, ó, tá marcado um e-mail aqui, ó. Um e-mail. Sempre justificado. Não é mais a esquerda, não é mais centralizado, não é mais a direita, agora é justificado, ok? Qual o tamanho da introdução? A introdução deverá ter entre uma página e uma página e meia, dependendo do assunto que você vai tratar. Tá? Se você tem um assunto mais complexo, você vai falar um pouquinho mais. E o que exatamente deve constar na introdução? Está aqui, ó. Todos os parágrafos, tem 7 parágrafos aqui do que deve constar na introdução. Então, nós vamos ver cada um deles. Então, no primeiro e no segundo parágrafos, devem conter o tema ou assunto, a se fazer uma contextualização de tudo que será abordado. Então, nesses 2 parágrafos, você vai fazer uma contextualização do assunto que você vai tratar em todo o trabalho. Quando eu falo parágrafo, pessoal, eu estou falando um pedaço de texto entre 5 e 6 linhas. Isso é um parágrafo de um TCC. 5 a 6 linhas. Então, se eu estou falando que tem que ter 2 parágrafos, você vai ter 2 parágrafos contextualizando todo o assunto. Ok? No terceiro parágrafo, o que você vai fazer? Você vai apresentar o problema de pesquisa, ou seja, a sua pergunta-tema do seu TCC. O que é uma pergunta? Você tem o seu tema do TCC, não tem? Já escolheu. Tá? Então, agora, você vai levantar alguns questionamentos ao redor da sua pergunta para que no decorrer do projeto a gente vá respondendo. Ok? Então, isso são as perguntas. Lembrando, terceiro parágrafo, nós estamos falando parágrafo, algo entre 5 a 6 linhas. Muito bem, então agora quarto parágrafo. O que nós vamos fazer no quarto parágrafo? No terceiro parágrafo nós falamos das perguntas. Agora no quarto nós vamos às possíveis respostas, ou seja, as hipóteses. Você criou algumas perguntas ali em cima que você gostaria de responder no seu trabalho e agora chega o momento de você dar algumas respostas. Mas, professor, eu nem fiz o trabalho ainda. Exatamente, por isso que é uma hipótese. Pode ser que a resposta que você vai dar aqui não se confirme no decorrer do seu trabalho. Então, não é nenhuma dificuldade isso. E isso mostra que você vai crescer durante o seu trabalho. O seu trabalho aqui não tem como objetivo provar aquilo que você colocou como hipótese, mas pode sim dizer justamente uma outra coisa para você. Isso mostra o seu crescimento. Então, você criou algumas perguntas lá no parágrafo terceiro, agora você cria algumas possíveis respostas que você vai descobrir se essa resposta que você deu aqui no quarto parágrafo se confirma durante o trabalho, ok? Quinto parágrafo. Agora você vai colocar os objetivos do trabalho. Quais são os objetivos do trabalho? Ah, você tem um tema. Qual é o teu objetivo ao pesquisar esse tema? Entender mais sobre o assunto, compreender, lembrando que aqui nos objetivos a primeira palavra é sempre um verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? Um verbo que não está conjugado. Entender, compreender. Ah, então, são verbos nesse sentido. Você pode pesquisar aí no Google
você pode pesquisar aí no Google, verbos para objetivos. Vai aparecer uma lista de verbos, aí você pode utilizar. Use no mínimo 3, né? 3 frases que começam com o verbo no infinitivo para colocar aqui nesse 5º parágrafo. Lembrando, parágrafo sempre 5 ou 6 linhas. 6º parágrafo, as justificativas do seu trabalho. Por que o seu trabalho é importante para você, para a sociedade? Por que você está falando sobre isso? Pessoalmente, ele é importante só para você, ou é só para ganhar nota, ou tem alguma relevância dentro da comunidade. Então, você vai justificar a importância do seu trabalho, ok? Mais uma vez aí um parágrafo, 5 a 6 linhas. E por fim, o 7º parágrafo aqui, você vai apresentar qual é a metodologia adotada pelo seu trabalho, ou seja, qual é o passo a passo, como você realizou desde o começo até o final. Então aqui eu já vou te dar a diquinha, anota aí, tá? Qualquer coisa você volta o vídeo e dá os pausos para ir anotando aquilo que eu vou dizer neste momento. Então, qual que é a metodologia que vocês adotaram? Então, primeiramente, vocês escolheram um tema, vocês depois montaram um questionário, depois vocês aplicaram o questionário, analisaram as respostas deste questionário e agora vocês estão pesquisando em livros ou na internet sobre o assunto e aí depois vocês vão fazer o quê? Escrever o tema de vocês, o artigo de vocês. Então esse é o passo a passo, essa é a metodologia. Então você vai escrever como? Primeiramente, escolhemos um tema, o qual montamos um questionário. Ou seja, todas essas coisas que vocês fizeram até este momento, você vai criar um pequeno texto. Simples assim, falando tudo o que vocês já fizeram, do começo até o final. E dessa forma, você tem pronto aí, em 7 parágrafos, pode ter um pouquinho mais, a sua introdução. Se você faz aí, seguindo todos esses conselhos que já estão aqui no próprio texto, 7 parágrafos, de 5 a 6 linhas cada parágrafo, automaticamente você já tem mais de uma página de introdução. Tranquilo essa parte? Vamos para frente. Depois a gente vai voltar parte por parte. Toda vez que a gente for fazer, a gente vai voltar parte por parte para explicar. Vamos para o desenvolvimento agora. Só lembrando que aqui onde está escrito desenvolvimento, tanto aqui no título quanto no sumário, vai estar o tema de pesquisa de vocês. Não vai estar escrita a palavra desenvolvimento. Então aqui está número 2, desenvolvimento caixa alta. Então ela vai ter essa separação aqui, ó, uma linha vazia entre o título e o texto, e também entre o final do texto e o título tem uma linha vazia. Sempre, ó, entre título e texto tem sempre uma linha vazia no meio, ok? Sempre um espaço, ó. E aqui, ó, sempre 1,5, ó, sempre 1,5 de espaçamento entre linhas, né? Sempre aqui também justificado, ok? Então, aqui você vai escrever o quê? O tema do seu TCC, ok? Você vai escrever o tema do seu TCC e aí vai falar alguma coisa, pode ser um parágrafo ou 2, e já vai vir aqui no 2.1, né? Você vai escrever o que no 2.1? Contexto histórico. Contexto histórico 2.1. A gente não vai trabalhar com título nível 3 ou 2.1.1. A gente vai trabalhar 2.1, 2.2. Você vai colocar no 2.1 contexto histórico. No 2.2 você vai colocar o quê? Você vai colocar atualidade. 2.2,
atualidade, ok? Depois no 2.3, que vai ser outro bloco de 3, você vai colocar questionário. 2.3, questionário, aonde você vai relatar tudo aquilo que você pesquisou através do seu questionário, ok? Então, algumas regrinhas para o desenvolvimento. O seu desenvolvimento vai ter 3 partes. A abertura, o tema geral, que vai estar aqui em caixa alta, o contexto histórico, depois vai ter aqui a atualidade e depois o 2.3 sobre o questionário, que tem a ver com o tema que você pesquisou também. Muito bem, e no seu texto você vai utilizar algumas citações. E o que são essas citações? Lembra, pessoal, você está fazendo uma pesquisa em livros, na internet, em revistas, e você não pode simplesmente ir lá dar um Ctrl+C, Ctrl+V em tudo que aparece. É você que tem que escrever o seu texto. Em algumas ocasiões, você vai trazer para o seu texto citações. E essas citações têm que aparecer ali entre aspas, bem destacado no seu texto, para que a gente saiba, tá, que essa parte do texto vem de uma outra autoridade e não são suas palavras. Então, tem citações diretas e citações indiretas. São 2 tipos de citações. Citações diretas, citações indiretas. Citações indiretas é um jeito só que tem de fazer. Mas as citações diretas, nós temos elas até 3 linhas e nós temos com mais de 3 linhas. E nós vamos ver como é que faz cada uma delas agora, ok? Citações diretas até 3 linhas. Então, nós temos essa parte aqui em preto, que é o texto que eu estava construindo, né? Onde diz assim, a informática veio para ficar. Isso ninguém duvida. Todavia, muitas pessoas ainda não se adequaram a essa ferramenta que é muito útil para a realização de diversas atividades, quer sejam elas domésticas ou profissionais. Então, aqui é uma parte que eu estava escrevendo o texto. Aí, o que eu fiz? Peguei uma citação de uma pessoa que eu achei importante para o texto que eu estava construindo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar ela dentro do texto aqui, ó. Aqui ela está colorida, pessoal, mas no seu texto ela vai aparecer tudo preto, ok? É só para você visualizar aqui as cores. Se você quiser colocar aí colorido no começo, beleza, mas depois, na hora de entregar, tem que estar tudo pretinho, beleza? Então, essa é uma citação direta até 3 linhas. Por que até 3 linhas? Porque ó, começa aqui a linha, né? Não começa aqui, ó. Começa aqui a citação. Então, ó, aqui dá uma linha, aqui dá 2 linhas, então deu 2 linhas e uma palavra. Se viesse até aqui, ó, daria 3 linhas. E se passasse um pouquinho, já seria diferente. Então, se viesse até aqui, eu diria que ela deu 3 linhas completas. Mas como ela veio até aqui e passou um pouquinho só, é 2 linhas. Então, como que eu faço? Eu pego a citação com o mesmo tipo de letra, Arial 12, e coloco entre aspas. Entre aspas. Toda citação tem que estar entre aspas. O que é uma citação direta? É simplesmente quando eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou lá no texto original, pego do jeitinho que está lá e jogo dentro do meu texto. Isso é uma citação direta, ou seja, copiei, colei. Eu não alterei nada, ok? Então aqui eu tenho 2 citações diretas, ou seja, do mesmo jeitinho, só que eu disse o nome do autor da citação de forma diferente. Então, aqui é a mesma coisa, ó, a parte de cima aqui é igual à parte de baixo. Você pode verificar aí. Só que aqui em cima eu coloquei o nome do autor no final. Então, quando a gente coloca o nome do autor no final, o que a gente faz? A gente abre parênteses, o sobrenome da pessoa que escreveu, vírgula, o ano que ele publicou essa frase. Se estiver no livro,
a página tal. Se estiver na internet, não vai ter a página, o número de páginas. Você vai colocar só o ano, ok? Se você quer colocar o nome antes da pessoa, você vai colocar segundo Vaz, ou de acordo com Vaz, conforme diz Vaz, né? Só que agora você vai colocar do lado de fora o sobrenome dele. E não vai estar em caixa alta mais o sobrenome. Então, segundo Vaz, daí sim você vai abrir parênteses, 2008, página 66, 63. Então, essa é a maneira de você dizer da onde saiu a citação depois da citação, e essa é a maneira correta de dizer da onde veio a citação antes da citação. Então, aqui, ó, a citação está em azul. O meu texto está em preto, a citação está em azul. E aqui eu disse depois da citação, e aqui eu digo antes da citação. Então, são as duas formas de dizer da onde saiu aquele texto, de onde saiu aquela frase, na citação direta até 3 linhas. Até 3 linhas é desta forma ali. Então, tem mais de 3 linhas? Tem mais de 3 linhas. Vamos ver como é que faz aqui agora com mais de 3 linhas. Então, aqui eu tenho um texto. Eu vou mostrar aqui de duas formas também, pessoal, para que vocês vejam as duas formas. Então, aqui, ó, a educação escolar deve preparar o aluno para leituras para além das linhas. Leitura também das entrelinhas. Então, de acordo com Lajolo, ou seja, estou mencionando quem que escreveu antes da citação, porque a citação está aqui em azul. De acordo com o sobrenome da pessoa, que é sempre o sobrenome e não o nome. Abre parêntese, o ano, vírgula, e a página que se encontra. Lembrando que isso aqui foi tirado de um livro, por isso que tem a página. E aí, o que eu faço? Ler, e aí eu coloco aqui, ó, ler não é decifrar. Isso aqui, o que é? Isso aqui é a citação. Por que está diferente? Porque está com mais de 3 linhas. Eu vou colocar aqui, ó, para vocês verificarem. Se ficasse na fonte normal, ó, coloquei aqui, ó, fonte Arial 12, espaçamento 1,5 normal, ó, quantas linhas que deu? Deu tudo isso. Então, passou de 3 linhas. Se passou de 3 linhas, o que eu tenho que fazer? Ó, eu vou, primeira coisa, tira o espaçamento, não é mais espaçamento 1,5, é espaçamento 1. Já diminuiu um pouquinho aqui, ok? Não é mais Arial 12, é Arial 10. Já diminuiu um pouquinho. E aí ele tem um recuo de 4 centímetros. Então eu tenho que vir nesse quadradinho aqui, ó. Tá vendo esse quadradinho onde tem a régua? Então eu vou pegar aqui, ó, e vou arrastar até no número 4. E aí vai estar configurado corretamente a minha citação com mais de 3 linhas, ok? Então, aqui é a mesma citação, ó. É a mesma citação. Qual é a diferença? Que aqui eu coloquei o nome da pessoa que escreveu a citação no final. Qual que é o correto, professor? Você pode escolher se você coloca antes da citação ou depois da citação. No meu caso, prefiro sempre colocar antes. Mas se você quiser colocar depois, pode também. Você só tem que lembrar que existe essa outra maneira. Não é da mesma maneira ali que se coloca, beleza? Então, você escolhe uma das duas formas aí, segue mais ou menos o mesmo padrão, ok? Eu sempre coloco antes, que eu acho mais fácil, fica mais legal de entender. Por quê? Porque daí eu sei quem falou. E aí eu vou ler a citação. Se eu ler a citação sem saber quem falou a citação, só para no final descobrir quem falou, fica um pouquinho estranho na minha mente. Tá? Mas você pode escolher. Uma coisa que você não deve fazer é colocar os dois. Colocar aqui e colocar no final. Então, você escolhe. Ou antes da citação, dizer de onde saiu aquela informação que você está dizendo, ou depois. Outro detalhe, pessoal, na citação com mais de 4 linhas, não vai aspas.
Por que que não vai aspas? Porque o texto ele já está recuado, ele já está com a letra menor, ele já está com espaçamento menor, então ele já tem uma diferenciação do restante do texto. Então, quando eu vejo algo como isso, eu já sei que não foi eu que escrevi, foi outra pessoa, ok? Então eu já sei que é uma citação automaticamente. Citações indiretas. O que é uma citação indireta? É quando você faz um Ctrl+C, Ctrl+V? Não. Ctrl+C, Ctrl+V é quando você coloca ou com aspas, quando é citações com menos de 3 linhas, ou com mais de 3 linhas faz o recuo. Citação indireta é quando você pega a ideia, resume com as suas palavras e coloca no seu texto. Então eu estou pegando aqui, ó, a mesma ideia, esses dois bloquinhos aqui, pessoal, vocês podem ver melhor aí depois no que vocês vão receber no arquivo também. Esses dois bloquinhos é a mesma coisa. Qual que é a diferença? Como menciona Vaz, mencionei antes da citação, e aqui eu coloquei depois, ok? É a mesma coisa. Então, essas duas partezinhas aqui é a mesma citação daqui, ó, citação direta. Só que aqui era direta, eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, precisei colocar aspas. O que eu fiz aqui embaixo? Eu escrevi com as minhas palavras. Eu li aquela frase, a ideia não é minha, eu preciso dizer de quem é a ideia, mas eu escrevi com as minhas palavras. Então, olha lá, só para você ver como é que ficou, ó. Segundo Vaz, não saber usar a internet em um futuro próximo será como não saber abrir um livro ou acender um fogão. Não sabermos algo que nos permita viver a cidadania na sua completitude. Agora, com as minhas palavras, a mesma coisa. Não saber utilizar a ferramenta chamada internet futuramente será como não dominar algo simples para nós atualmente. E isso nos isolará mais de usufruir totalmente de nossa cidadania. É a mesma coisa que o cara falou, só que com as minhas palavras. Então, quando eu uso as minhas palavras, eu não uso as aspas, mas como a ideia não é minha, eu tenho que dizer, como menciona Vaz, porque a ideia é dele. Então, eu coloco o autor da ideia antes, ou posso colocar depois também. Então, são as duas maneiras aqui. Citação indireta. Citação indireta é quando eu traduzo com as minhas palavras as informações. Grifo do autor, grifo nosso. Então, vamos supor lá que você pegou uma citação direta que você quer usar no seu texto. E lá no texto original tem algo em negrito, tem algo em itálico, tem algo sublinhado. E você tem que escrever do mesmo jeito que o autor escreveu. Então você vai trazer para o seu texto e no final você coloca lá entre aspas, né? Grifo do autor. Então eu ao ler aquela citação vou saber que aquela parte que está destacada no texto não foi você que destacou. Foi o autor, porque o próprio autor já queria chamar a atenção. Então ele vai colocar grifo do autor. Grifo do autor. Você coloca lá. Se foi você que pegou a citação e quer chamar a atenção para alguma informação da citação, você vai alterar a palavra ou em negrito, ou em itálico, ou sublinhado. Você coloca no final, grifo nosso, porque daí eu sei que aquela palavrinha que você quer chamar a atenção é você que quer chamar a atenção e não o autor original. Maravilha? Conclusão, lembrando que conclusão não tem número, pessoal. Então, assim como na introdução nós falamos alguns parágrafos que precisavam fazer parte, aqui na conclusão também. O que é a conclusão? É a parte final do seu artigo, aonde você vai responder se as perguntas lá dos objetivos, das hipóteses, chegaram à conclusão. Então, qual é a primeira parte? Você vai fazer um resumo do teu TCC. Um pequeno resumo. Você vai fazer um resumo o quê? Da parte histórica, da parte do questionário, da parte que você levantou as informações. Você faz um resumo aí, 1 ou 2 parágrafos. Ok? Você vai apresentar aí qual foi a grande
conclusão, ou seja, aquelas perguntas que você tinha lá, elas se concluíram ou você chegou a uma outra informação? Tá? Mais um parágrafo aí. Depois, expor se concretizaram todos os objetivos propostos. Qual que era o objetivo? Compreender sobre tal coisa. Você vai dizer aí agora se você conseguiu atingir esse objetivo. Lembra lá dos objetivos que tinha 3 frases que você tinha que fazer com 3 verbos no infinitivo? Agora você vai dizer se você conseguiu compreender aquilo de maneira correta, sim ou não, ok? Mais aí um parágrafo aqui. E aí no final você vai mencionar a importância do seu trabalho, não só para você, né? Porque você aprofundou o tema, você tem aí a sua vida escolar, tem uma importância para você e não só para ganhar nota, mas também para a sociedade. Qual é a sua opinião? O que o seu trabalho pode agregar para a sociedade? Não só para o seu crescimento pessoal. Então, aqui a gente teria mais um parágrafo. Então, a introdução nós tivemos de 1 página, 2 páginas. A conclusão, nós vamos ter aí 1 página somente. Então, mais ou menos 1 página de conclusão. Se você fizer tudo isso, você já tem automaticamente a sua página de conclusão. Referências, pessoal. Referências, eu vou passar aqui algumas coisas, mas todo material que você pesquisa na internet já vai separando os links para você colocar aqui nas referências. Todo material que você separa dos livros, vai separando lá também as informações para você colocar nas referências. Quem sabe essa é a parte mais chata. É a parte mais chata para ser utilizada, ok? Então aqui como que se faz referências de um livro? Então eu tenho aqui, ó, primeiro é o sobrenome do autor, depois o nome. O sobrenome está em caixa alta, o nome não está em caixa alta e vem depois do sobrenome. Você tem o título da obra, tá, em negrito, a edição, primeira, segunda, terceira, a cidade que foi feita a obra, 2 pontos, a editora e o ano de publicação. E aqui eu coloquei o exemplo, ó. O Silvio Gomes escreveu o livro Vida Moderna e ele foi publicado na cidade de Toledo pela editora Caminhos no ano de 2015. É a primeira edição. Tá? Esse livro aqui não existe, na verdade, eu só peguei como exemplo e criei aqui como você deve fazer. Mas isso tudo você acha na capa e na contracapa dos livros. Então, toda vez que você usar um livro, já monta isso aqui porque você vai precisar. Não existe nenhuma citação no teu TCC que não apareça aqui. Então, toda vez que tiver uma citação lá, eu vou olhar nas referências se tem aí o nome do lugar que saiu, ok? Então, você vai colocar Silvio Gomes, Gomes primeiro, depois Silvio, Vida Moderna, primeira edição, Toledo, 2 pontos, a editora e o ano. Então, aqui é exatamente a ordem. Qualquer dúvida, pessoal, como fazer as referências, vai no tutorial do YouTube. Tem vários tutoriais ali dizendo de como fazer corretamente as referências. É a parte mais chatinha que tem. Porque todas as obras que você utilizar de revista, de livro ou de sites, você tem que colocar aqui. Então, não deixe para depois. Não faça o seu artigo todo primeiro e depois vai correr atrás das referências. Ao passo que você já utilizou, você já coloca aqui. Já vai abrindo um link lá, uma folha, uma página. Vai deixando salvo para que depois você só copie no final. Revista é um pouquinho diferente, pessoal. Tá aqui de como fazer de revista, ó. Tem o nome e tem o sobrenome, né? O autor do artigo, porque numa revista ela tem vários artigos, né? Então, você tem aqui o autor do artigo, não o autor da revista. Título do artigo, né? Não o título da revista. Em caixa alta você vai ter o título da revista. Você tem o local, o volume, o número, a página inicial e página final, mês e ano. Então aqui eu tenho aqui um exemplo, ó. A Juliana Cunha,
vai aparecer Cunha primeiro e depois Juliana, escreveu o quê? O artigo Amigos Imaginários, esse é o nome do artigo, que está em qual revista? Super Interessante, caixa alta não, negrito. Ela é publicada em São Paulo, ela foi publicada esse artigo no volume 24, né, número 11, ou seja, o número de novembro, entre as páginas 78 e 81, novembro de 2010. Então aqui é como fazer as referências da revista. Nós vamos utilizar bastante internet, pessoal. Internet nós temos duas formas. Em uma da forma, eu tenho um nome do autor. E em outra forma, eu não tenho o nome do autor, tenho só o nome do site. Não tenho lá a fonte que eu pesquisei, mas eu não tenho o nome de quem escreveu, só aparece o nome do site. Então vamos aqui. Quando só tiver o nome do site, eu coloco o nome do site aqui, ó, Mundo da Biologia. Mundo Biologia é o nome do site, ó. Veja bem aqui, ó, Mundo Biologia é o nome do site. Qual que é o artigo? Para que serve o teste do pezinho? Esse é o nome do artigo. Disponível em, eu vou colocar em todos, disponível em, 2 pontos. Vou pegar o link, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Mas primeiro eu tenho que abrir a boquinha, colo o link e aí eu fecho a boquinha. Procura aí no seu teclado onde está. Acesso em, você vai colocar acesso em, 2 pontos, sempre. Esse disponível em e acesso em vai aparecer em todos que forem da internet. E aí você vai colocar o dia que você pesquisou, né? 10 de setembro de 2014. E aqui assim, pessoal, deixa eu só tirar essa informação, porque na verdade não aparece o D. Então é 10, o dia. Aí o mês é só 3 letras, você não vai escrever setembro, você coloca só 3 letras do nome e o ponto. E o ano, e ponto. Então vai ser assim, 10, o mês e o ano. Dia, mês e ano. Sempre assim, dia e números. O mês, só 3 letras, com um pontinho depois. E o ano, depois também. Quando você precisa colocar o nome do autor, porque ele aparece, se o nome do autor aparecer no artigo, você coloca o nome do autor, tá? E não o nome do site. Então, nesse site aqui, apareceu o nome do autor. Então, o nome do autor é o Walter Ribeiro. Então, você Ribeiro, vírgula, Walter. Como fazer citações da internet? Ó, já tem até um link para vocês pesquisar na dúvida aqui, ok? Disponível em, abre boquinha, cola o link aqui no meio, tá? Fecha boquinha. Acesso em, 2 pontos, 16, o mês só com 3 letras e o ano, ok? E o ano tá ali, sempre desta forma. Então, quando não aparece o nome do autor, eu coloco o nome do site. E quando tem o nome do autor, eu coloco o nome do autor e não o nome do site, ok? E depois nós vamos ter os anexos e os apêndices. Quais que são as diferenças em anexos e apêndices? Você tem apêndice? Você tem um apêndice aí do lado. Apêndice é tudo que é teu, tudo que você elaborou. Então, você vai colocar em apêndices. O que você vai colocar no apêndice? Uma cópia do seu questionário. Aquele questionário que você aplicou, você coloca uma cópia do arquivo aqui. Não dele respondido, dele sem responder. Então, apêndice é tudo aquilo que você produziu. Aquilo que você produziu é um apêndice, ok? Anexo é tudo aquilo que você não produziu. Então, por exemplo, você usou uma foto da internet, mas você não coloca lá no meio do texto para não ocupar o lugar do texto. Então você fala, está lá no texto falando só conforme anexo tal. Aí o cara que quer ver a foto, ele vem aqui no anexo e vê a foto referente àquilo que você citou antes. Então, anexo é aquilo que você já pegou pronto.
da internet, um gráfico, uma foto, um mapa, alguma coisa. Tudo que já estava pronto, que não foi você que produziu, é um anexo. Tudo que foi você que produziu é um apêndice, ok? É um apêndice. Inclusive aqueles gráficos que vocês quiserem utilizar dos questionários de vocês podem colocar aqui aonde? Nos apêndices, porque os gráficos foram produzidos por vocês. Então aqui é toda a regulamentação de como fazer o seu TCC do começo ao fim. É óbvio que eu falei tudo de uma vez aqui, pessoal, na aula de hoje, ok? Tudo de uma vez. Mas agora, parte a parte, quando nós formos fazer parte por parte, eu vou retomar para você fazer corretamente, beleza? Essa é a parte técnica, é uma parte mais chatinha, a parte teórica. Maravilha? Muito bem, então essa foi a nossa aula de hoje. Uma aula aí difícil, né? Uma aula teórica, por isso que ela vai ficar gravada para que você assista esse vídeo quantas vezes for necessário, porque é algo que a gente não aprende assim uma vez só, de primeira, já sei fazer, é uma coisa que toda hora que você for estar realizando ali o teu TCC, você vai ter que voltar, mas como é que era mesmo? Como é que faz? Né? Então, é aula teórica, é complicado. Então, esse material vai ficar disponível. Lembre, pessoal, eu fui bem direto aqui naquilo que a gente vai trabalhar dentro do nosso TCC. Então, se você tem alguma dúvida de como montar aí TCC, você pode procurar aí no YouTube, tem vários tutoriais de como fazer introduções de TCC, de como fazer a conclusão do TCC, de como fazer as referências bibliográficas. Então, tem tutorial de tudo, de como colocar a página, o número correto na página, porque aquilo dá um trabalho danado. Então, nesse vídeo aqui eu fui bem básico, bem sucinto, para que a aula não fique enorme, ok? Então, qualquer dúvida que você tenha, vai para o YouTube, dá uma pesquisada a mais sobre esse assunto. Qual que é a atividade de hoje? Bom, depois da aula de hoje, de tudo que a gente viu, eu vou falar para vocês, vocês não têm atividade. Sabe o que você faz? Manda um joinha lá no meu WhatsApp privado e diz assim, professor, acabei de assistir a aula. Só isso. E aí eu já vou te dar a presença. Então, essa é a atividade de hoje. A atividade, pelo menos, está fácil, hein? Manda lá um joinha para mim. Ó, professor, acabei de assistir a aula. E aí eu te dou a presença. Próxima aula, a gente já começa com uma atividade prática. Beleza? Maravilha. Legal? Depois dessa, tem que ser uma atividade fácil mesmo. Pessoal, é isso. Nos vemos na quinta aula, na semana que vem. Abraços e até mais. Tchau, pessoal!